porque a gente já fica revoltado vendo tudo que aconteceu, a gente fica aí muito cansado, indignado, às vezes, como que eu falei aqui no discurso, achando que nada vai mudar. Então, ver o senhor falando, o senhor que viveu ali profundamente tudo que aconteceu de corrupção ali, que envolveu a Operação Lava Jato, dando essa palavra de esperança, que vai continuar lutando, vai seguir firme ali no caminho, é muito bom a gente ouvir isso. Falando agora do seu trabalho no Senado, e falando, como é que chama o nome do antagonista do Super-Homem? Bizarro, né? Bizarro, falando do bizarro, parece que uma força bizarra talvez será indicada para o STF. Sem querer depreciar a Câmara dos Deputados, o Senado Federal tem um papel muito importante, que é de aprovar os ministros indicados pelo presidente da República. Está se ventilando, e parece que é o que vai acontecer mesmo, que o presidente Lula vai indicar o advogado Cristiano Zanin. Para quem não sabe, o Cristiano Zanin foi o advogado do Lula na Operação Lava Jato. Parece que ele será indicado para o STF. Diante disso, eu quero saber como que o senhor vê essa possível indicação, qual que vai ser a posição do senhor em relação a ela. Perfeito. Só antes de responder a sua pergunta, aproveitar, mandar um abraço e um cumprimento ao Salim Matar, né? Sei que ele é o patrono aqui do Instituto e foi um parceiro no governo e é um empresário que a gente respeita muito e alguém que tem também contribuído para que essas pautas, essas ideias encontrem abrigo em instituições da sociedade civil para que sejam difundidas. Então fica aqui essa referência. Bem, o Senado tem um papel fundamental lá de casa revisora da legislação aprovada na Câmara, mas também tem a sua iniciativa própria. E tem algumas atribuições específicas, entre elas de realizar sabatina para alguns cargos específicos dentro do governo federal, entre eles das vagas para o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho me posicionado lá, Tiago, em defender uma reforma do Judiciário. Eu sei que muita gente fala em impeachment de ministro supremo, mas vou ser muito sincero, não é uma pauta factível. Tá? E é uma pauta um pouco perigosa, porque se você impeacha um ministro por um conteúdo de decisão judicial, você abre um precedente que é perigoso, que pode ser utilizado no futuro. Para vocês terem uma ideia, o nascimento da independência judicial nos Estados Unidos, tem uma Suprema Corte reverenciada, que também comete seus erros, mas é muito prestigiada, diz respeito a uma falha, a um fracasso do impeachment do juiz Justice, Samuel Chase, no começo do século XIX, lá nos Estados Unidos. Tentaram empichá-lo por motivos que eram banais. Diz que ele praguejava muito nas sessões da Suprema Corte norte-americana, que utilizava um linguajar não apropriado para o decoro da corte, e tentaram empichá-lo por esse motivo. Tinha, claro, questões mais profundas por trás disso, mas essa tentativa foi mal sucedida e se coloca como um marco da independência judicial, uma Suprema Corte que proferiu decisões extremamente importantes, inclusive contra os poderosos, né, do momento. Me lembrar o papel dela no caso Watergate, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, impeachment é um tema um pouco perigoso. Claro, se chegar algum ministro e for constatado, o ministro vendeu uma decisão, né, o ministro se envolveu na prática de um ilícito, é uma situação diferente, mas decisão judicial... Ministro que censurou, não dá, não? Ministro que censura a liberdade de expressão, não dá para ir por esse caminho, não? Por decisão judicial, é um tema perigoso. O que, no meu entender, o Senado tem que investir é reforma do judiciário. Tá? Esse é o ponto. Então, por exemplo, defender mandatos para ministros é algo salutar, saudável. Precisa ser vitalício. Tem que ter um período
que ele possa exercer o seu mandato com independência, lá 12 anos, por exemplo, mas sem a necessidade, né, de permanecer no cargo toda a vida. Destacar o poder, igualmente, do colegiado e diminuir o peso das decisões monocráticas. Isso é importante. E o ponto que é fundamental é esse que você colocou. O Senado tem que exercer o seu papel constitucional de filtro das nomeações dos ministros supremos. Historicamente, o Senado tem sido um avalizador das escolhas. Foram rejeitados os ministros indicados pelo Executivo na época do Floriano Peixoto. E nós estamos aqui, né, mais de 100 anos depois, e todas as escolhas foram aprovadas. Tem boas escolhas? Certamente. Tem escolhas medianas? Certamente. Tem escolhas ruins? Também. Né? Na história do Supremo Tribunal Federal, certamente tem escolhas ruins. Então, o papel principal, e aí que vem na sua pergunta, é do Senado exercer essa competência com independência e sem medo. Eu estou na Comissão de Constituição e Justiça, a sabatina começa lá, e podem ter certeza que vou exercer esse papel com independência. Por isso também é importante a reforma judiciária para tirar do Supremo Tribunal Federal a competência criminal sobre, inclusive, membros do Senado, do Parlamento e dos ministros, que acaba gerando um jogo não muito saudável de relações entre os três poderes, em que os três poderes ficam um pouco de olho no que o outro vai fazer e, de repente, um senador que tem problemas de processos criminais lá no Supremo possa se sentir tolhido em exercer a sua independência com toda a sua amplitude, porque tem receio de que depois ele pode ser julgado por um ministro contra o qual ele votou na sabatina, assumir o caso dele no Supremo. Então, a gente precisa discutir dois temas fundamentais. Primeiro, o Senado exercer as competências que lhe são próprias nas sabatinas do ministro Supremo. E segundo, uma reforma do Poder Judiciário que passa por alterações no Supremo Tribunal Federal. Em relação, só para dizer que eu não respondi, tá? Em relação ao possível indicado, a indicação de um advogado pessoal, acho ruim. Acho que já é uma decisão equivocada da parte do presidente da República. Tá? E aqui vou dizer muito sincero, de coração aberto. Como houve eleição, eu fui eleito também, o presidente foi eleito, vários questionamentos da época da Lava Jato, vamos pensar num fresh start, né, com a eleição. Mas vamos ser vigilantes em relação às decisões governamentais daqui adiante, pelo menos. E a indicação de alguém tão próximo ao presidente, um advogado pessoal, a meu ver, do ponto de vista ético, não é a melhor decisão apropriada, porque nós queremos ministros independentes. Sem dúvida, até chega bem próxima da próxima pergunta que eu quero fazer aqui. O tema que eu vou falar foi abordado até pelo nosso ex-presidente, honorário Guilherme Moretson, na abertura, e eu acho que é um tema que eu não tenho dúvida, impactou todo mundo que está aqui. Senhor Moro, o posicionamento do STF, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, durante o período eleitoral, foi de flagrante censura. A minha pergunta é como você vê esse posicionamento do STF? Você entende que, de fato, houve e acontece hoje ainda uma censura? Existe ilegalidade na conduta do STF em relação ao famoso inquérito do fim do mundo? E, por último, o senhor entende que isso pode ter afetado o resultado das eleições? São perguntas complicadas. Desculpa, mas essa pergunta não podia deixar de existir. Não, com certeza. Olha, o Brasil passou por um período tumultuado das eleições, numa extrema polarização. E havia
por parte de muitos, a percepção de que poderia haver uma espécie de golpe de Estado. Se era real ou não, é uma questão que está entregue à história. Mas muitos tinham essa percepção. E o que aconteceu ali, a meu ver, foram decisões controvertidas em situações extremas. Qual que é a minha opinião no momento? Nós temos que olhar para frente e, se haviam justificativas para aquelas decisões naquele momento, essa é uma questão. Mas agora estamos num momento de normalidade institucional, com todas as frustrações, todos os anseios e receios também, mas há um cenário em que não se pensa qualquer proximidade ou risco de golpe do Estado. Então, a gente tem que olhar para frente e lembrar que a nossa Constituição, por mais que ela tenha algumas críticas cabíveis e vários defeitos, tem várias virtudes. E algumas escolhas já foram feitas pelo Constituinte. Então, por exemplo, está lá na Constituição imunidade parlamentar por palavras e votos. Que, no fundo, também, a mesma maneira que as garantias da magistratura, são garantias não ao parlamentar propriamente dito, mas sim garantias aos representados. Se o parlamentar não tiver liberdade e autonomia de dizer o que ele pensa, o cenário fica complicado. Do outro lado, a nossa Constituição também disse lá, não cabe censura prévia. Está expresso na Constituição. Não existe aqui um espaço de interpretação. Então, isso também tem que ser respeitado. Então, qual que é a minha ponderação? A imunidade parlamentar tem que ser respeitada. Essa é a imunidade material, por palavras e votos. E, do outro lado, nós temos a vedação da censura. Então, se aquelas decisões lá atrás, em algum momento, foram justificadas por uma situação extrema, não, pode dizer que não eram. Mas se foram em algum momento, agora não mais o são. E esse tipo de decisão não pode, né, acontecer mais. Para a gente caminhar para uma normalidade institucional em que a gente possa ter a liberdade de dizer aquilo que a gente pensa. E a gente viu muito essa censura prévia, principalmente em perfil de rede social, e a gente vê que a grande mídia, ela não briga por causa disso, por causa dessa censura, porque eles querem manter o monopólio do fluxo de informação. E hoje a rede social, a gente sabe que está pulverizando esse monopólio. Agora, a gente sabe que as suas pautas, pelo menos as bandeiras mais levantadas, até mesmo pelo seu histórico de juiz, ela é mais voltada ao combate à corrupção. Mas a gente sabe que a questão econômica, principalmente do tamanho do Estado, ela está ligada também ao combate da corrupção. Quanto menos Estado, menos burocracia, menos necessidade de se ter favor de eventual político, servidor público e etc. Então, a gente vê isso até em índices internacionais, quanto maior a liberdade econômica, menor os índices de corrupção. Então, em relação às pautas econômicas, aí saindo um pouco das pautas relativas ao combate à corrupção, o senhor tem alguma pauta que o senhor defende, que vá defender durante seu mandato no Senado? Certamente. O meu primeiro projeto até no Senado diz respeito à economia. Tem a medida provisória que foi editada pelo governo federal, novo, né, governo federal, que alterou o Conselho Monetário Nacional. Conselho Monetário, não a CVM. E o Conselho não é mais ministro da Economia, mas agora é ministro da Fazenda.
e ministro do Planejamento e não secretário do Planejamento, que são formados por 3. O Conselho Monetário Nacional decide por maioria de votos e o governo apresentou essa medida provisória, alterando as denominações. E eu aproveitei ali e apresentei uma emenda a essa medida provisória, acho que é a 1158, posso estar enganado aqui no número, estabelecendo que, para a decisão quanto à meta de inflação e os períodos de tolerância, a decisão deveria ser por unanimidade, para reforçar o poder do voto minoritário dentro ali do Conselho Monetário Nacional e colocando também em caráter subsidiário, embora o que a gente queira é unanimidade, colocando em caráter subsidiário que, não havendo unanimidade, prevalece o voto com os indicadores mais baixos de meta de inflação e de período de tolerância. Por quê? Porque nós estamos dentro de um governo populista que tem atacado o presidente da República, o regime de metas de inflação, e tem atacado a autonomia do Banco Central. Então, nesse cenário político, exigir a unanimidade e estabelecer a prevalência, no caso de não haver unanimidade, do voto com o viés mais baixo, me pareceu extremamente positivo. Então, sim, a minha história, a minha bandeira é principalmente combate à corrupção, mas não a questão propriamente do suborno. É um pouco aquela visão da captura do Estado, contra isso que a gente se opõe. Mas isso não significa que serei também um senador de uma tecla só. Nós vamos estar trabalhando para a economia, fazer oposição a esse governo no que se refere aos retrocessos que ele está propondo, e no espaço político que nós tivermos, nós buscarmos nossas próprias pautas, né, e tentar construir, ainda que seja uma agenda não compatível com a agenda do governo. Então, meu primeiro projeto, inclusive, foi nessa pauta econômica. Mas a gente acredita em privatização, em abertura da economia, em reforma administrativa e, principalmente, né, chega de mais impostos, chega de mais tributos. Mais uma palavra de esperança. Foi por isso que a gente convidou o Sérgio. É muito bom ouvir um pouquinho, né, dos seus objetivos no Senado também. E eu queria te perguntar, do pouco que você já está experimentando desse novo governo, se você já viu algum movimento de enfraquecimento do combate à corrupção agora nesse novo governo. Desse novo governo? Primeiro é um deserto, né? Esse novo governo, eu sinceramente não estou vendo projetos em todas as áreas. O único projeto que o governo tem me parece aumentar imposto. Agora criaram esse imposto de exportação sobre petróleo, né? E é engraçado que até o próprio governo diz que o imposto, ele não acredita que a medida provisória vai ser aprovada. Então ele lança uma medida provisória sabendo que ela não vai ser aprovada, mas tem uma arrecadação nesse período. O que joga um precedente perigoso. Eu acho que, então, tem que, se desaprovar a medida provisória, tem que prever na medida provisória, que é a competência do Congresso, a devolução do dinheiro que foi recolhido indevidamente. Agora, qualquer política pública, você vai ser um formulador de política pública, tem que ser uma política pública com uma certa perenidade, a não ser que seja para enfrentar uma situação que é momentânea. Então, por exemplo, você dita uma série de regras lá para uma pandemia do Covid, que você sabe que são temporárias. Agora, eu não entendi essa política de tributação da exportação do petróleo, já que não estamos exatamente num período de emergência. Claro que a gente sabe por que foi feito isso, mas não se justifica. Como é que tem que resolver o problema do rombo fiscal hoje? E é um caminho difícil, mas é um caminho necessário, é corte de despesas. Equilibrar o balanço por esse caminho. Agora você tem um governo que joga em 200 bilhões um rombo orçamentário e depois vem, não, temos que aumentar os tributos para não gerar um descontrole fiscal e, com isso, descontrolar a economia, a inflação, os juros, etc. Então, o caminho está totalmente errado.
Agora, no que se refere à política de combate à corrupção, aí eu posso dizer que é um deserto completo, né? E, no fundo, o que é pior, as pessoas aprendem muito pelo exemplo, mais do que pelas palavras. Então, você pode chegar aqui e fazer um mais belo discurso. E até vou dizer para vocês, eu não me considero um grande orador. Eu fui juiz, né? Juiz, a gente não precisa ser exatamente um grande orador. Mas melhorou. Melhorou. Então, melhorou bastante. Não me considero um grande orador. Então, agora, o que importa é que as palavras ressoem os gestos. Porque senão você não tem credibilidade, não tem legitimidade. E o governo pode usar as palavras que ele quiser. Mas existem carimbos ali, indeléveis, ou que poderiam ser apagados caso se adotasse a postura contrária do que foi feito no passado. Mas aí, quando a gente vê esse governo, um dos primeiros movimentos dele é querer revogar a lei das estatais, ou revogar parcialmente. E aí o discurso é muito interessante. A lei das estatais representou a criminalização da política. É coisa tão absurda. Não aprendeu nada, né? É uma coisa tão absurda, né? Porque você, em toda empresa, em toda instituição, você estabelece controles preventivos. Isso não quer dizer taxar as pessoas de desonestas. Lei das licitações. A gente tem uma lei das licitações, primeiro, para... Às vezes funciona, às vezes não funciona. Às vezes é muita burocracia que acaba não funcionando bem. Mas a ideia por trás é conseguir o preço mais competitivo para o poder público e permitir uma abertura da concorrência e coibir fraude. Agora, esse argumento do governo é a mesma coisa que você dizer, não, vamos acabar com a lei da licitação, senão a gente vai pensar que todo mundo é desonesto. Vamos acabar com os controles contábeis, não só do governo, mas também das empresas, porque senão a gente está pressupondo que todo mundo é desonesto. Vamos acabar com compliance. Vocês estão investindo em programa de integridade, vocês estão ofendendo seus empregados, né? E os diretores, achando que todo mundo é desonesto. Então, por que não acabar com a lei das estatais? Porque vocês estão achando que todo político é desonesto? Não, a gente precisa ter controles. Porque o poder corrompe. E o poder precisa de freios, precisa de limites. Então, além de ser um deserto, os movimentos que se vê são ruins. Eu vou votar contra qualquer alteração da lei das estatais. Eu até defendia, quando eu era ministro, e vou continuar defendendo, que a gente estendesse algumas das exigências técnicas e restrições para a administração pública direta, para não ter mais aquelas situações que a gente viu no passado, de tesoureiro do partido sendo nomeado para conselho da Itaipu. O que ele sabe sobre isso? O estagiário sendo indicado lá, isso teve numa época de um outro governo, estagiário sendo indicado como chefe do departamento de registro sindical. E não por acaso, além daquelas pessoas não saberem o que estão fazendo, que gera ineficiência do governo, também eram nichos de corrupção. E o problema da corrupção não é só o suborno, não. É colocar gente que não sabe o que está fazendo. Impostos chaves na administração pública. É o jeito de não dar certo. É como vocês pensam aí, é uma empresa de vocês, que vocês dirigem, você vai chamar alguém qualificado, e às vezes você se ressente, que às vezes você não consegue a qualificação que você desejaria para aquele posto. Mas você tenta, na tua empresa privada. E você sabe que não vai dar certo se você colocar lá o fulano que não tem a qualificação necessária. Não vai dar certo no governo também. Não tem como dar certo. Então, os sinais são os piores possíveis desse governo em relação ao trato da coisa pública. O loteamento político foi completo, se expandiu aí 37 ministérios,
para fazer acomodações políticas, que até tudo bem a governabilidade, mas essa governabilidade da forma como ela está sendo construída compromete a eficiência do governo, e a gente tem certeza que os casos de malversação e corrupção vão começar a aparecer. Porque não é uma questão simplesmente de não confiar nas pessoas. É que as condições que geraram os grandes escândalos de corrupção estão sendo colocadas de volta. E se eles nunca acabaram, a corrupção nunca acabou, vamos ser muito claros. Mas depois da Lava Jato teve uma diminuição, sim. Porque é risco e é oportunidade. Aumentaram os riscos. E diminuíram as oportunidades. Houve, né, a criação de alguns controles e alguns cuidados. Mas isso tudo vem sendo enfraquecido nos últimos anos. De fato, a gente viu quantos ministros dos tribunais de contas estão sendo estão sendo descobertos como parentes de vários políticos e ministros do governo do presidente Lula. Agora a gente vai chegando para o final, infelizmente. A gente gostaria de conversar muito mais tempo com o senhor, mas agora fazendo um retrospecto e também olhando um pouco para o futuro, o senhor saiu de juiz, foi a ministro da Justiça, teve boa parte ali do Ministério da Justiça, uma parte conturbada, de atrito, ruído com o governo. Depois saiu candidato à presidência, na realidade infelizmente puxaram o tapete, e agora como senador. O que o senhor viu que possa ter feito de errado, quais que foram os aprendizados e o que a gente pode esperar do Moro senador? Olha, eu assumo uma função com entusiasmo. Então, é algo diferente para mim, também é um aprendizado, como eu disse anteriormente, mas a gente entra cercado de expectativas de poder fazer lá o nosso bom trabalho. Nós apresentamos a proposta na área econômica, eu consegui lá pedir o desarquivamento do projeto de prisão em segunda instância, que é um projeto importante. Foi aprovado na CCJ do Senado. Ainda em 2019, eu era ministro, até contribuí com o texto. Foi aprovado na CCJ, mas nunca foi levado ao plenário para ser votado, descumprindo até um compromisso que os presidentes das casas, na época, tinham tido comigo como ministro. Daí, porque não foi aprovado, foi arquivado, e nós pedimos o desarquivamento. Aí todo mundo fez pouco caso, muita gente, né, inclusive da imprensa, não vai conseguir, está isolado, o Moro está isolado. Em uma semana a gente conseguiu os 27 senadores para desarquivar. Claro que a gente sabe que as mesmas dificuldades que levaram a não aprovação no plenário ainda existem. É um projeto que tem resistência, mas a gente tem que persistir. Se é para levar 1 ano, que leve 1 ano. Se é para levar 8 anos, que leve 8 anos. Mas a gente não pode desistir desses projetos, porque não é só a questão da corrupção, é para postular a diminuição da impunidade no Brasil, que é um grande problema, não só para crime de corrupção, mas para vários outros crimes. E a gente não vai desistir de algo só porque é difícil. Podemos fazer um paralelo, e vale a pena fazer. O Brasil tem uma história belíssima envolvido no movimento abolicionista do século XIX. Se falou aqui até da escravidão, tinha uma época que a escravidão era legal, era sufragada pela lei, mas tinha um movimento da sociedade civil que foi crescente e que não desistiu e conseguiu lá na década de 70 do século XIX, a lei lá do ventre livre, que, de certa maneira, era uma vitória muito parcial, porque queriam a abolição, conseguiram o ventre livre, que jogava o final da escravidão para 50 anos à frente, mas o movimento abolicionista não desistiu.
E criaram lá, tem até uma Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Tinha um lema que era interessante, né? A escravidão é um roubo. Todo senhor de escravo é um ladrão. Em relação à corrupção, a gente precisa de um tema semelhante, né? Toda corrupção é um roubo. Todo corrupto é um ladrão. Embora pareça dizer o óbvio, tem coisas que a gente precisa colocar no Brasil que é óbvio. O corrupto precisa ser tratado como que ele é, um ladrão. E hoje ele não é assim tratado pela nossa lei. Ele é protegido. Mas, voltando ao nosso exemplo, foi a sociedade civil que fez a abolição da escravatura. Foi a pressão externa que fez a abolição da escravatura. Né? O Senado era resistente, o imperador era resistente. No final, cederam. Mas foi a pressão da sociedade civil que propiciou a mudança. O que a gente precisa aqui também. Que se a gente for depender, né, muitas vezes, do que acontece lá em Brasília, a gente não vai avançar, a gente está vendo um retrocesso. E aí que é importante institutos também como esse, né, o IFL, para se posicionarem de maneira clara. E a gente tem que parar de ter vergonha de dizer aquilo que a gente pensa. Né? E parar de achar que é normal, né, esse tipo de movimentação, revogação das leis estatais, aumentar lá a tributação em cima da classe média, né, que já é bastante aí castigada, para sustentar privilégios, né, de uma casta política que muitas vezes não vê os seus limites, e não vai ver os seus limites senão na política, e na atenção ao eleitor e na atenção à lei. Moro, finalizadas as perguntas, gostaria que o senhor, caso queira, faça as suas considerações finais. Depois a gente tem uma lembrancinha que não tem problema, não vai cair no compliance. É barato, não tem problema. R$150. Bem, olha, eu quero apenas agradecer mais uma vez o convite aqui do IFL e dizer mais uma vez, a gente está só começando. Tem uma frase também que é famosa do Churchill, ele, no meio da guerra, lá ele tem o Dunkerque, que é a retirada desastrosa, mas também é o sinal de que o Reino Unido poderia prosseguir na guerra, não perdeu todo o seu exército. E ele fala, olha, isso aqui não é o fim, não é o início do... Não é o... Puxa, fugi um pouco a frase, mas é alguma coisa mais assim. Esse aqui é o início do fim, né, da guerra que ele estava falando. E eu acho que a gente tem que encarar esse momento, que a gente fica muito frustrado em relação a coisas que nós estamos vendo por aí, mas a gente tem que ver isso aí não como fim, mas como o início de uma nova jornada. Aí o começo do fim de outras coisas com as quais nós não podemos concordar se a gente quiser ter um Brasil forte, se a gente quiser ter um Brasil aberto, se a gente quiser ter um Brasil aberto para o mundo, que eu estou querendo dizer, e se a gente quer ter um Brasil com liberdade e com integridade. Então, isso aqui não é o fim, mas isso aqui é apenas o começo. Muito obrigado.